Abra sua Bíblia, Josué 24, versículo 2. Vai mostrar em que ambiente Abraão nasceu e viveu. E eu pensava, quando era jovem, que Abraão nasceu num lar cristão, né? Na nossa concepção. Ele nasceu num lar que adorava o Deus único, verdadeiro. Por isso ele foi preservado e Deus assim o chamou. Não é verdade. Dá uma olhada no capítulo 24 de Josué, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e... É isso mesmo que está na sua Bíblia? Serviram a outros deuses. Irmão, são 350 anos apenas do dilúvio. E Noé ainda estava vivo. Será que o patriarca não consegue influenciar sua descendência? E o homem já havia caído em completa situação de paganismo, adorando a deuses, a ídolos. E pelas escavações se descobriram que os mesopotâmios, eles eram exímios construtores de templos de adoração a ídolos e de sacrifício a ídolos. Esses templos eram templos de base quadrada e com o perfil inclinado, com a escadaria e formado de vários platôs, e o último platô era servido para servir a Deus, cultuar deuses e a sacrificar-se para os deuses. E esses templos eram chamados de zigurate. Está aí, não? Acho que tem um desenho, tem uma ilustração a isso aqui, ó. Tá vendo? Isso chama-se zigurate. Era a construção daquela época da Mesopotâmia. E se você olhar para a Torre de Babel, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 11, você vai perceber que a Torre de Babel nada mais é do que tomaram como base a construção de um zigurate e fizeram uma torre cujo topo eles queriam que atingisse o céu. No capítulo 11, versículo 3: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Por que assim está descrito? Porque se você visitasse Israel de hoje, na terra de Canaã, você irá perceber que ali tem pedras em abundância, de sobra. Onde quer que você vá, aquela terra é cheia de pedras, e mais pedras, e mais pedras, e mais pedras. Então eles usavam pedras para fazer construção. Só que na região da Mesopotâmia não tinha pedras. Então eles aprenderam a queimar tijolos. Aprenderam a tecnologia de escolher um determinado tipo de argila e fizeram forma e começaram a queimar os tijolos, e aprenderam que entre tijolo e tijolo precisava de liga, precisava de aderência. Então usaram betume como argamassa para aderir um tijolo ao outro. E betume tem de sobra no Oriente Médio, que é o petróleo, né? O nosso preço do petróleo é ditado pelo Oriente Médio, porque pela grande produção de petróleo que ali havia na região. Portanto, irmãos, assim foi feito o primeiro, né, essa Torre de Babel. Versículo 4: disseram: vinde,
edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o objetivo de fazer essa torre? Fazer uma extensão do templo zigurate. Irmãos, era para tornar célebre o nome do homem. Mas esse zigurate significa a plataforma entre o céu e a terra. Eles queriam o quê? Construir no topo lugar para contactar os deuses, sacrificar aos deuses, mas o objetivo, irmãos, é para tornar célebre o nome do homem. Eu espero que vocês compreendam o que eu vou dizer agora para vocês. Essa palavra, tornar célebre, viu, Marcos? Se você for em Gênesis 1, você vai ver que Deus no princípio criou os céus e a terra. Esse criar é bara, é criar do nada, não é isso? Bara. Mas tem outro criar, que o Senhor, por exemplo, criou o firmamento, fez o firmamento. Esse fazer já não é bara, porque ele já faz a partir da matéria-prima existente. E esse verbo usado para fazer, a gente estudava, era asa. E o Flávio Nobre me corrigiu a pronúncia e disse que assa. Assá. Quer dizer, nós entendemos como asa, né? Mas assá, quer dizer, fazer, tornar célebre o nome do homem significa fazer o nome. Vocês estão me entendendo ou não? Fazer o nome do homem. Fazer uma marca. Hoje, as marcas têm mais valor do que o produto. É ou não é? Então, se você fizer a marca, você está feito. Porque onde você colocar, todo mundo quer aquela marca. A marca tem muito valor. Então, hoje as companhias, as empresas estão fazendo de tudo para fazer a marca. Irmão, naquele tempo o homem queria fazer o nome do homem. Fazer o homem, fazer esse nome, tornar o nome do homem célebre em toda a terra. Por que isso? Eu expliquei um pouco lá em Vila Velha, Espírito Santo. Porque o homem acabara, eu digo acabara, porque são 350 anos, não são 3 a 4 séculos. Saiu de um dilúvio, de uma tragédia da dimensão universal, e onde o homem passou a temer a Deus. Só que eles confiaram na aliança de Deus que fez com o homem, que não mais destruirá o homem com dilúvio outra vez, mandando o arco-íris. Isso nos dá, irmão, de certa forma, uma certa tranquilidade, que Deus não irá outra vez destruir-nos todos através do dilúvio. Se Ele quiser, Ele pode destruir, não é? Mas Ele não vai fazer mais isso, porque Ele já fez a aliança com Noé, fez a aliança com o homem. Todavia, o homem passou a viver com medo de Deus, com medo de ofender a Deus, com medo de fazer coisa errada para não receber castigo. Isso eu digo às primeiras gerações de Noé. Mas com o tempo, por desconhecer o coração de Deus, para desconhecer a economia de Deus, o propósito nobre pelo qual Deus criou o homem passou, pela natureza pecaminosa, se tornar egocêntrico. Ele só pensa nele, é ou não é verdade? Só pensa nele. E pensando nele, ele chega um determinado momento, vai dizer: por que eu preciso viver com tanto medo de Deus? Por que eu preciso viver assim, com temor, com medo de errar, com medo de castigo de Deus? Deixa isso para lá, vamos fazer o nome do homem. Vamos fazer a vontade do homem. Por que não podemos fazer a vontade? Não declaramos nossa independência.
Nós não precisamos ficar mais debaixo dessa, desculpe me falar, tirania de Deus, dessa ditadura da vontade de Deus. Por que nós não podemos fazer a nossa vontade? Irmãos, foi partindo dessa forma. Não sei se vocês sabem o que eu estou falando. Aí com isso, o homem então cria ídolos. O que é ídolo, irmãos? O que é um ídolo? Claro que nós aprendemos no nosso passado da igreja que um ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, tudo aquilo que, toma o lugar de Deus no meu coração, aquilo é um ídolo, sem falar no ídolo material físico, não é isso? Que alguns de nós adoravam antes. Mas, irmãos, de onde se originou essa questão de idolatria? A necessidade de idolatria, de onde saiu? E por que em Colossenses capítulo 3 fala? Vamos dar uma olhada. Colossenses 3. Sempre me intrigou esse versículo. Nunca entendi direito. Agora estou entendendo melhor. Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Irmãos, eu nunca entendia isso. Nunca entendi isso. Como a avareza é a idolatria. Irmãos, o que é a avareza? Amor ao dinheiro. E por que o homem ama o dinheiro? Por que o homem ama o dinheiro? Bom, o dinheiro traz tudo, não é isso? O dinheiro traz status, o dinheiro traz segurança, o dinheiro me traz, eu estou por cima dos outros, arrogância, conforto, e liberdade, entre aspas, claro, vocês sabem o que eu estou falando. Então, é o cultivo do meu ego, é buscar tudo para o meu próprio benefício. Isso é fazer o nome do homem. Tudo isso, irmãos, é para mim, para o meu benefício, segundo o meu interesse. Mas que isso tem a ver com a idolatria? Vou explicar. Vamos supor que eu tenho uma lojinha e o Marcos tem outra lojinha do meu lado. Os dois, nós somos comerciantes, nós somos concorrentes. E um dia, eu falo, mas é dura essa concorrência. Eu preciso de uma ajuda sobre-humana para a minha prosperidade. Eu vou pedir ajuda de alguma divindade que me dê uma ajuda, uma mãozinha divina para que eu seja muito rico e possa ganhar concorrência contra o Marcos. Aí, irmãos, eu faço um ídolo e eu começo a pedir para esse ídolo fazer a minha vontade. E Satanás se aproveita disso, porque o ídolo nada é, senão um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, nada é. Mas Satanás se aproveita disso, coloca alguma coisa por trás daquele ídolo. Sejam demônios, sejam anjos caídos, não é isso? E parece funcionar. Muitos artistas, muita gente que chegou ao sucesso, quem sabe, dizem que vendeu a alma para o diabo. Porque busca uma ajuda de alguma divindade, alguma força sobrenatural para o sucesso e prosperidade dele. Irmãos, isso é idolatria. É ou não é? Então, por que o homem caído quer se livrar da tirania de Deus, da vontade de Deus, e buscar ídolos? Não iria ficar debaixo dos ídolos, não. Os ídolos, no entender do homem, os ídolos
seriam servos deles. É o contrário. O Deus verdadeiro, eles seriam servos do Deus verdadeiro. Teriam que viver debaixo do temor. Mas eles, criando ídolos, eles é que pensam, eles mandam nos ídolos para fazer a vontade deles. Irmãos, esse é o princípio da idolatria. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Alguns fazem até do Deus verdadeiro um ídolo. Nunca aparece numa reunião de oração. O dia que ele perde o emprego, ele é o primeiro a aparecer na reunião de oração. Não é? Vive distante de Deus. Os irmãos visitam, distante de Deus. Um dia a enfermidade vem. Ele pede ajuda para todos os irmãos para visitarem, orar por eles, por ele. Irmãos, isso é fazer de Deus seu servo, fazer de Deus seu ídolo, mandar Deus fazer o que você quer. Irmão, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não Deus fazer a nossa vontade. É o contrário. Mas naquele tempo, irmãos, os homens difundiram a idolatria, porque cada um queriam buscar um certo interesse. Deus da fertilidade. As mulheres da minha casa não estão conseguindo ter filhos. Então vou fazer um ídolo, chamo de um deus, uma deusa da fertilidade. Não é assim? Agricultor plantando e precisa mandar chuva no tempo certo. E eu então crio um ídolo para que eu invento um ídolo de Deus da chuva. O Deus da prosperidade na plantação, na colheita. Não é assim? Aí vem o que? O Deus protetor dos motoristas. Vocês sabem o nome, não vou dizer, não é isso? O Deus o quê? Casamenteiro, santo casamenteiro. O que mais? Que ajuda a achar coisa perdida, isso? É? E dizem que tem até um Deus, um santo para garganta. Tem ou não tem? Tem. Irmãos, aí cria-se milhões de deuses, mas o princípio é um só. Você cria deuses para seu benefício próprio. Está certo ou não? Ó Senhor Jesus. É nesse ambiente, irmãos, que Abraão nasceu. É nesse ambiente pagão que Abraão foi criado. E de repente, Estevão diz em Atos 7, que o Deus da glória apareceu a Abraão.